Fala Fiel, esse é o canal do Fielzão. Fim de jogo na Vila Belmiro, Santos 3, Corinthians 1. E a frase da noite é essa: luto. Luto pelo futebol do Corinthians. Eu posso afirmar para vocês que esse foi um dos piores jogos que eu vi o Corinthians jogar em toda a minha vida. Sem dúvida, um dos piores clássicos também. É engraçado que há 10 dias atrás esse mesmo time entrou contra o Mirassol e fez o que fez. E ficou 10 dias treinando para apresentar isso que apresentou. Principalmente no primeiro tempo. Chega a dar náusea, chega a dar um embrulho no estômago de ver o quão vergonhoso, o quão vexatório e humilhante foi a atuação do Corinthians nessa noite lá na Vila Belmiro. Nós vamos falar nesse vídeo a respeito de algumas coisas que aconteceram nesse jogo. Não quero falar muito aqui, mas o pouco que nós vamos falar pontos cruciais, principais, sobre a péssima atuação do Corinthians nessa noite lá na Vila Belmiro. O Corinthians veio a campo com Felipe Longo no gol, Mateuzinho na direita, Tchoque e Gustavo Henrique na zaga. E Anrileri pela esquerda. No meio foi Hugo, Maicon e Bidon, com Hugo pela esquerda, atuando ali como ala. E na frente o Yuri Alberto e o Guinegão. Esse foi o time escalado pelo Lucas Silvestre, já que o Dorival Júnior está suspenso por conta daquele cartão que ele tomou no jogo contra o Internacional. Vamos ao lance a lance, para a gente entender como é que foi esse jogo? Primeiro tempo começa, 2, jogo faltoso. Os 2 primeiros minutos foram várias faltas picadas, principalmente pro Corinthians. 3 minutos, erro de marcação, escanteio e gol dos caras. Foi um erro de posicionamento grotesco de Mateuzinho, marcando na primeira trave. Tantos jogadores altos na escalação de hoje e justamente o Mateuzinho ali marcando na primeira trave. Jogadores altos e o ex-porco Zé Rafael marca. 1-0 para o Santos. 6. Barreal emocionadinho, faz falta no Hugo e toma amarelo. Esse Barreal, início do jogo todo emocionadinho, fazendo um monte de faltinha, querendo arrumar confusão. 8. Escanteio curto, Corinthians cobra na área e o juiz marca a falta de ataque. Foi pênalti. Foi um pênalti claro. O jogador do Santos derrubou o jogador do Corinthians e nem sequer falta ele marcou. Seria pênalti no caso. 11. Mateuzinho às vezes irrita. Volta Fagner. Tá uns boatos aí dizendo que Cruzeiro não pretende renovar com Fagner. O Fagner tá lá por empréstimo. Há uma grande possibilidade do Fagner voltar pro Corinthians. E às vezes dá essa vontade, essa saudade do Fagner voltar para ser lateral do Corinthians, porque o Mateuzinho às vezes ele irrita. E vocês vão ver muito mais aqui nesse jogo. 14. Criação de jogada do Santos, cruzamento na área, o ex-porco de novo. Dá de cabeça e Mateuzinho de novo perdendo no alto. Mais uma vez, Mateuzinho tendo que subir pelo alto para marcar o Zé Rafael e perdendo novamente pelo alto. 15. Câmera da Globo mostra o Sr. Memphis no banco dando altas risadas enquanto o Garro tá ali nervoso, roendo a unha, aí você vê a diferença. O Corinthians jogando pessimamente mal e o Sr. Memphis Depay no banco de reserva, dando altas gargalhadas, brincando, e o Garro ali do lado, nervoso ali, apreensivo com o jogo, pelo que o time estava apresentando, aí você vê a diferença de um e de outro. 17. Escanteio de novo para os caras, e mais uma vez um erro infantil de marcação. O Corinthians hoje pessimamente mal na marcação. Eu nunca vi um jogo com tantos, mas tantos erros defensivos como o jogo de hoje. 20. Anrileri sem domínio. E Ranieri também sem domínio. 22. Barreal dá um soco na cara de Yuri e juiz nada faz. Foi claro, Barreal deu um soco na cara do Yuri e o juiz não marcou nem sequer falta. Merecia até ser expulso. 25. Corinthians não pega na bola, sem um mínimo de construção. 26. Saída errada de um time amador. Maicon faz falta providencial e toma amarelo. Na cobrança da falta, o jogador chuta na mão do Felipe Longo. 29.
Passes e mais passes errados do Corinthians na saída de bola. Totalmente sem sintonia. O Coringão hoje estava totalmente disperso. Ia sair com a bola jogando, erro de passe. Erro e erro atrás de erro. 31. Uma rara jogada ofensiva do Corinthians com bola alçada na área. Gustavo Henrique cabeceia para fora. 34. Me angustia ver Maicon em campo. 36. Falta na entrada da área. Falta na entrada da área de Ranieri. Roleiser bate por cima. 38. Yuri Bagre acha que é Ronaldinho, dá a saída errada, Barreal livre, corta para dentro, chuta um golaço do Barreal e o pequeno Felipe Longo não conseguiu, com a sua grande envergadura, alcançar a bola. 2-0 para os caras. 43, mais um erro de saída e Lautaro sai na cara de Felipe Longo e bate por cima. 45, Mateuzinho rouba a bola na área morta da linha de fundo, deixa o braço em Guilherme e toma amarelo. Tá aí Mateuzinho mais uma vez deixando a desejar. 2 minutos de acréscimo e acaba o juiz e fim de primeiro tempo. A gente tava torcendo para acabar logo o primeiro tempo porque não aguentava mais ver esse desastre, essa humilhação, essa vergonha que foi o primeiro tempo do Corinthians contra o Santos. E o que a gente esperava? A gente esperava que o técnico, o auxiliar do Dorival, fosse mexer no time. Fosse colocar o Garro, fosse colocar o Memphis, fosse fazer alguma coisa ali, claro, colocando esses dois jogadores principais para poder mudar alguma coisa. Mas não, vocês vão ver que o segundo tempo vai começar e nada vai mudar. Ele faz sim alterações. Sai Hugo e entra André. Sai Guinegão e entra Kaique. 3. Bola enfiada para o Maicon. O mundo todo sabia que já estava impedimento. E o Yuri chuta para fora. 5. Sono eterno da zaga do Corinthians, que dá oportunidades de ataque para o Santos. 6. O escanteio para o Santos, cruzamento na área e Breno Bidon agarra ali o ex-porco. O VAR chama, Flávio Rodrigues no VAR e o juiz dá pênalti. E cartão amarelo pro Bidon. Na cobrança do pênalti, Roleiser bate e faz 3-0 pro Santos. Tá aí você vê um detalhe que eu falei da substituição. Porque daqui em diante, o Corinthians vai começar a reagir, vai começar a ter melhoras, principalmente a partir do momento que Garro e Memphis entram em jogo. Será se eles tivessem entrado no intervalo, não teria melhorado? Ou melhor, será se não teria tomado o terceiro gol? E a gente ter tido mais tempo, mais posse de bola, mais oportunidades de tentar reverter a situação? Pois bem. Então até aí, 3-0 para os caras. Aos 12, ataque do Corinthians, escanteio para o Coringão, cruzamento de Mateuzinho, Ranieri de cabeça. Diminui 3-1. Aos 20, Corinthians começa a ter mais controle de bola. Aos 22, aí vem a substituição. Sai Maicon, entra Garro. Sai Anrileri e entra o Memphis. Aos 30, Tchoca dando uma de Raul Gustavo. Sempre fazendo lambança. A gente tenta defender, a gente tenta acreditar que Tchoca pode sim ser um substituto aí, um bom zagueiro, mas sempre deixando também a desejar. 35, escanteio para o Timão e Gustavo Henrique de cabeça na trave. E a partir daí o Corinthians começou a ter mais posse de bola, mais domínio de jogo, mais toque de bola, mas sem muita efetividade aguda. O Corinthians não chuta no gol, não tenta chutar no gol, não tenta alçar a bola na área para cabeceio, sempre fica aquele jogo ali, meio barro, meio tijolo na intermediária, mas com posse de bola. Uma coisa que não teve no primeiro tempo. O primeiro tempo foi um time totalmente apático, totalmente negligente, um time totalmente fraco, e no segundo tempo, com a entrada desses jogadores, começou a desenvolver um pouco mais. Faltou oportunidade, faltou ser mais efetivo nas ações agudas de ataque, mas começou a agir de forma diferente. O juiz dá 6 minutos de acréscimo. Aos 46, sai o volante André com a cara sangrando e entra Dieguinho. Aos 49, Corinthians pede para tomar o gol. O quarto gol. Por quê? O Coringão estava no ataque, se lançando no ataque, tentando jogadas ofensivas e deixando lá atrás espaços vazios
e muitas das vezes quando o Santos atacava, a zaga ficava ali fraquejando ali na saída de bola e dando oportunidade para os caras fazer o quarto gol, e a gente já torcia aí para acabar o jogo, porque já não tinha mais expectativa do Corinthians fazer o segundo gol para buscar o terceiro gol em um empate. Então ali a gente já estava torcendo para o jogo acabar para não sair o quarto gol e a humilhação ser maior. Quando aos 50 e poucos, fim de jogo, termina lá na Vila Belmiro, Santos 3, Corinthians 1. Menos mal. Menos mal, poderia ser pior. Poderia ser muito pior, porque pelo que o Corinthians apresentou na noite de hoje, era para ser uma das noites vexatórias, humilhantes para entrar para a história. A exemplo de 2005, quando nós vencemos os caras por 7-1. Que bom que foi esse resultado. E que sirva de lição, de aprendizado, mais uma vez, para esses jogadores, para essa diretoria, para essa comissão técnica principalmente, tomar vergonha na cara e tomar a responsabilidade e ver que o que eles fazem com a gente, torcedor, é iludir. O jogo que eles apresentaram contra o Mirassol foi pura ilusão. Porque como é que pode os mesmos jogadores, a mesma equipe, o mesmo treinador, um jogo posterior no qual teve 10 dias para treinar, apresentar essa porcaria que eles apresentaram? Então é inaceitável a atuação do Corinthians nessa noite. Tem que haver responsáveis, tem que haver cobrança, tem que haver mudança, tem que haver atitude. Se tem uma coisa que a torcida do Corinthians vai cobrar, vai ser isso. Eu vinha falando no pré-jogo que o Corinthians não tem muitas... não pensa em voos altos no Campeonato Brasileiro, porque o foco é a Copa do Brasil. Mas passar esse tipo de vexame, esse tipo de vergonha, isso nós não queremos. Queremos ter tranquilidade, queremos ter paz no Campeonato Brasileiro, não esse tipo de situação. E o seu Neymar na arquibancada, né? Seu ex-jogador Neymar, que não joga há muitos anos, um ex-jogador de futebol, comemorando a roda ali na arquibancada, junto com outros jogadores aposentados ali, Ricardo Oliveira, e entre outros ali que eu não conheço. Nós vamos dar nota aos jogadores, mas desde já quero adiantar que a atuação do Corinthians foi péssima. Então, vocês vão ver que o péssimo, regular, bom ou ótimo aqui foi muito inclinado ao péssimo, porque a atuação foi péssima e tudo do Corinthians apresentado no dia de hoje foi péssimo. Então, para mim, desde já, por completo, foi um péssimo jogo, uma péssima atuação. Felipe Longo, regular. Felipe Longo não teve culpa no primeiro gol, tampouco no terceiro, mas no segundo era uma bola que poderia ser defensável. Ele poderia pegar aquela bola assim. Como eu falei, a sua envergadura não é das boas. Mateuzinho, péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Como eu falei, às vezes dá saudade do Fagner. Às vezes esses boatos de o Fagner voltar me deixa feliz em saber que não vai ter esses erros infantis de moleque que você apresenta, Mateuzinho. João Pedro Tchoca, péssimo. Escola de Félix Torres, aprendeu com Raul Gustavo na base, com João Vitor, sempre agindo como moleque também. Gustavo Henrique, péssimo. Parece que sentiu a pressão das vaias, né? Péssimo. Anrileri, péssimo. Foi substituído pelo Memphis e saiu dando piti. Saiu dando showzinho, péssimo. Hugo, regular. O Memphis entrou no lugar do Angileri, regular também. André entrou no lugar do Hugo. Bom, moleque da base, tem porte, tem postura, tem coragem. Hoje ainda não é um bom jogador, não é um excelente jogador, mas pode voltar a ser, que seja dado mais oportunidades para esse volante André, que não seja um Xavier da vida. Bom. Depois ele saiu sangrando, entrou um tal de Dieguinho, sem nota, não pegou na bola. Ranieri, péssimo. Inclusive Ranieri depois na saída de campo deu entrevista para a Globo falando que a culpa maior do fracasso do Corinthians hoje foi dele. Concordo. Foi da equipe em geral, mas você também tem sua parcela de culpa. Péssimo. Quis enfeitar muito, fraco. Maicon, péssimo. Sabe, me dá angústia de ver o Maicon jogando bola. Me dá angústia de ver o Maicon dentro de campo. Péssimo.
O Michael não serve nem para ser reserva do Corinthians. É um ex-jogador de futebol em atividade, cansado. No lugar dele entrou o Garro, regular. Breno Bidon, péssimo. Querendo fazer jogadinha bonita, o time perdendo, ele querendo dar chapéuzinho. Quer fazer o quê? Quer gravar o seu DVD? Quer fazer propaganda do seu marketing para sair do Corinthians? É isso que você quer? Você tem muita bola ainda para jogar, moleque. Péssimo. Yuri Alberto, péssimo. Querendo também fazer jogadinha de efeito, não correu, não disputou bola, péssimo. E Guinegão, totalmente apagado, não apareceu, não se apresentou, péssimo. No lugar dele entrou o Kaique, outro moleque querendo fazer o seu DVD, o seu pendrive, o seu disquete, que seja, péssimo. Você tem que jogar para a equipe, não é para você. Péssimo também. E o técnico Lucas Silveira, Lucas Silvestre, que esteve hoje no lugar do Dorival Júnior, péssimo. Montou um péssimo time, mexeu em horas erradas, era para ter mexido no intervalo, ter colocado o Memphis e o Garro no intervalo, foi equivocado, colocou o Kaique, não deveria colocar, mas tudo bem, até entendo, porque quando você olha para o banco, você vê Thales Magno, é óbvio que você vai colocar o Kaique, mas você falhou, péssimo também. E o árbitro Flávio Rodrigues de Souza não interferiu tanto no jogo, claro, não considero aquele pênalti um pênalti, claro, como também ele deixou de marcar faltas que foram faltas e acabou marcando falta que não foram faltas, dando amarelo que não era nem para amarelo e deixou de dar cartão aquilo que era cartão, ou seja, sem critério. Mas como não interferiu tanto no resultado, para mim a atuação do Flávio Rodrigues de Souza regular. A impressão que eu tenho é que o Corinthians desceu para Santos no dia de ontem e bebeu das águas contaminadas da Baixada Santista, no qual eu conheço muito bem. Parece que o Corinthians estava tomado pela síndrome da virose, porque o que o Corinthians apresentou na noite de hoje é para esquecer. Nós precisamos, a partir de hoje, virar a chave, claro, não esquecer aquilo que precisa mudar, mas virar a chave e entender que sábado agora nós já temos um confronto direto. Jogo contra o Atlético Mineiro, em casa, na Neoquímica Arena, um confronto diretíssimo, no qual nós precisamos vencer para poder subir na tabela e não deixar que o fantasma, as sombras malignas da zona do rebaixamento venha nos apavorar. Então, já vamos mentalizar isso, mas nós queremos que o seu técnico Lucas Silvestre, junto com o Dorival, junto com o seu Fabinho Soldado, junto com os seus jogadores, venham se posicionar pela vergonha que eles apresentaram no dia de hoje. Volto a dizer, luto pelo futebol do Corinthians. O Corinthians tem apresentado um desempenho péssimo. Aquilo que apresentou diante do Mirassol foi uma coisa isolada, porque antes já vinha apresentando alguns jogos pessimamente mal. Então, para mim, a atuação do Corinthians no dia de hoje, no geral, péssima. Mas vamos acreditar que dias melhores virão. Nós vamos voltar nos próximos dias falando mais a respeito sobre o que repercutiu sobre esse jogo. Já vamos nos se preparar para o pré-jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, que acontece nesse sábado em casa, né, o Neoquímica Arena, e a gente vai trazer mais conteúdo, mais informações para vocês. Peço a você que se inscreva no canal, deixa o seu like, badala o sino, porque aqui no canal do Fielzão você fica por dentro de tudo que acontece sobre o Esporte Clube Corinthians. Forte abraço a todos e vai Corinthians!